Sejam bem-vindos ao sistema de ensino Your Place. Meu nome é Gabriel, sou professor de física e a nossa aula de hoje é sobre hidrostática. Mas antes da gente começar a definir os conceitos de hidrostática, eu preciso trabalhar com vocês o conceito de pressão, né? O que seria pressão? Vamos lá, a pressão ela é definida pela razão entre a força aplicada e sobre o tamanho da superfície de contato, tá certo? Então o que acontece? Vamos lá. Acredito eu que quando vocês eram muito menorzinhos, vocês viam lá o filme do Aladdin, né, que tinha aquele cara super magro com turbante deitando numa cama de prego, né? O nome daquele personagem, né, é Fakir, né? O Fakir, ele é uma figura lá das Arábias, né, que ele deitava sobre uma cama de prego sem se perfurar. Aí fala, poxa, mas como é que ele pode fazer aquilo, né? Será que ele faz algum tipo de magia para conseguir deitar na cama de prego, né? Como a gente tem aqui na nossa foto, né, com um rapaz careca deitado aqui na cama de pregos, né? Por que ele está deitado ali e ele não se perfura? Por conta do conceito de pressão, tá? E por que de repente quando eu piso aqui, ó, como na foto da esquerda, eu piso no alfinete, eu sei que eu vou machucar meu pé? Por um detalhe muito simples. O alfinete, ele tem apenas um alfinete, tá certo? Enquanto que na cama de pregos eu vou ter vários pregos. E aí o que acontece? Se eu pisar sobre um alfinete, eu vou pegar a força, né, do meu pisão e eu vou distribuir pela área, que é o quê? A ponta de um único alfinete. Então a pressão dali vai ser enorme e eu vou furar meu pé. Agora, quando eu tenho uma cama de pregos, né, a força de quando eu deito sobre uma cama de pregos, eu vou dividir, né, o peso do meu corpo pela área da pontinha de cada um daqueles pregos. Então não vai ser mais um prego só, vão ser vários. Então quando eu distribuo essa força, a minha pressão ela vai ser menor, tá certo? Se a gente olhar aqui para a formulazinha destacada em vermelho, ó, pressão é força sobre área. Então quanto maior a minha área, menor a minha pressão. Quanto maior a minha força, maior a pressão. Tá certo? É por isso que o Fakir ele normalmente senta, ele deita na cama de prego, ele não fica em pé. Porque se ele ficar em pé, eu vou pegar o peso dele e vou distribuir só pela área do pé dele, né, que vai estar em contato com os pregos, talvez ele se machuque um pouquinho, né? Mas a partir do momento que ele deita, a área que o peso dele é distribuído sobre os pregos é muito maior. Tá certo? Bom, mas Gabriel, se a gente vai falar de hidrostática, vai falar de fluidos, de líquidos, por que você está dando um exemplo que não envolve líquido? Porque o conceito de pressão ele vai ser a mesma para sólidos e para líquidos e para gases, tá certo? Vai ser sempre força sobre área. E aí, nos fluidos, a gente vai ter o que a gente chama aqui, ó, de pressão hidrostática, tá? Essa pressão hidrostática é o nome dado à pressão produzida por um determinado fluido em equilíbrio estático, tá? Repouso. Quer dizer o quê? Eu estou trabalhando, por exemplo, com um copo d'água que está ali paradinho. Eu não estou pegando o copo d'água e balançando, né? Se eu estiver chacoalhando, aí eu já vou ter um outro sistema, tá certo? Não é um sistema hidroestático, seria um sistema que a gente chama hidrodinâmico, porque aí a água está se movimentando, tá? Nesse caso, eu estou sempre considerando que o fluido, né, ele vai estar em repouso. Bom, unidade de pressão. Tá? O que acontece? A gente já viu em outras aulas que a velocidade é em metros por segundo, a aceleração é metros por segundo ao quadrado, né? Temperatura em graus Celsius. A unidade de pressão ela vai ser dada em Pascal, tá legal? Que é esse cara aqui, ó. Tá? No sistema SI, porque a gente tem o sistema inglês, que aí o sistema inglês ele já vai utilizar outras unidades para pressão. Ele vai usar o bar, o psi, né, que a gente vê normalmente nas bombas para encher o pneu do carro no posto de gasolina, tá certo? Mas o sistema internacional ele é dado em Pascal, tá? Que é equivalente à aplicação da força de 1 newton a uma área de 1 metro quadrado, tá certo?
Então esse é o Pascal. Então se eu estou calculando a pressão em SI, eu sei que a minha força tem que estar em Newton e a minha área tem que estar em metros quadrados. Aí eu vou ter o resultado em Pascal. Bom, e aí o primeiro conceito de hidrostática que a gente tem que ver seria a lei de Steven, tá certo? O que ela fala? Ela fala que a diferença de pressão entre dois pontos de um líquido homogêneo em equilíbrio sob a ação da gravidade é calculada pelo produto da massa específica do líquido pela aceleração da gravidade no local pela diferença de altura entre os pontos considerados, certo? Então eu vou ter aqui, ó, eu tenho aqui um sistema com um líquido e aí eu quero saber, por exemplo, qual é a minha pressão no ponto Q. Né? A gente pode observar que a profundidade de Q não é uma profundidade muito grande, né? Ou se eu quiser determinar aqui, além do Q, a minha pressão de R, que já é uma profundidade maior. Será que essas pressões vão ser iguais? Pois bem, quanto é que vai ser a minha pressão em Q? Eu tenho que sempre considerar, para o cálculo da pressão, uma pressão anterior que eu tenha conhecimento. Tá? Então, no caso do ponto Q, eu tenho que saber a minha pressão anterior ao Q, que seria aqui, ó, na superfície do fluido. Tá certo? A gente pode ver que esse vaso ele é aberto aqui, ó. As pontas dele não tem tampa. Se ele é aberto, quer dizer que o que tem acima da água é o quê? Ar. Tá certo? Então, se eu tenho ar na superfície da água, eu vou ter que a pressão ali na superfície da água é o que a gente chama de pressão atmosférica, que é esse cara que aparece aqui na fórmula, ó. Pressão atmosférica. Tá certo? Que é um valor padronizado e constante, tá certo? A pressão atmosférica ela vai ser sempre de 1 atm, né, quando a unidade de medida está em atms, ou 10 elevado a 5 Pascal, tá certo? Em Pascal ela é equivalente a 10 elevado a 5, né, ou 100 mil, beleza? Então a gente já sabe a pressão atmosférica. Então se eu quiser saber a pressão no ponto Q, eu vou ter que ela vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão da quantidade de líquido que eu tenho acima do ponto Q. Tá? Então, olha só, conceitualmente, vamos discutir alguns pontos antes de a gente começar a discutir a nossa fórmula. Tá? Então, a pressão atmosférica a gente falou que é a pressão que o ar exerce. Tá certo? Então, se a gente for pensar o seguinte, acima da nossa cabeça, o que é que nós temos? Nós temos ar, né, aqui, ó, passando por cima de mim, e esse ar ele vai subindo, subindo, subindo até a estratosfera. Então eu tenho a quantidade de ar gigante acima da minha cabeça. E esse ar ele está me pressionando, certo? Ele me empurra não só para baixo, como para os lados. Tá certo? Então eu tenho essa força que ele faz sobre o meu corpo é o que eu chamo de pressão atmosférica. E aí o que acontece? Essa pressão vai ser a pressão que está sendo exercida ali na superfície do fluido. A partir do momento que eu entro dentro do fluido, eu vou ter que a massa de líquido dali de dentro, ela vai produzir uma pressão, né, sobre os pontos mais profundos, que é o que a gente chama de pressão hidrostática. Então a minha pressão do ponto Q vai ser a pressão dessa camada de coluna de água que tem em cima dele, mais a pressão da camada de coluna de ar. A pressão da coluna de ar está aqui, ó, pressão atmosférica, e a pressão da água vai ser a pressão hidrostática, que ela vai ser quem? Ela vai ser igual a ρg HQ. Tá certo? Quem é ρ? ρ é a minha massa específica do líquido, tá certo? Ou seja, para um líquido de massa específica muito grande, ele vai ser um líquido naturalmente mais pesado. Porque é como se as moléculas de água estivessem ali muito juntinhas a molécula de água não, de líquido, estivessem muito próximas uma da outra. Enquanto que no líquido de massa específica menor, essas moléculas elas já vão estar mais afastadas. Então se eu tiver o mesmo volume de um fluido com massa específica alta e um fluido com massa específica baixa,
o de massa específica alta vai ser mais pesado, tá certo? Porque tá tudo ali mais juntinho. Então, bom, vai depender da massa específica, o G, que é a aceleração da gravidade, tá certo? E o HQ, que seria a profundidade, né? Ou seja, a distância entre o ponto que eu quero, que é esse ponto aqui, né? Essa altura do Q, até a superfície, né? Até essa distância aqui de cima. Essa daqui vai ser a minha altura do ponto Q. Então é só eu substituir que eu acho a minha pressão do ponto Q. Agora, e se eu quiser saber a pressão do ponto R, que é mais embaixo? Eu posso usar a fórmula da mesma forma que o ponto Q, né? Que vai ser a pressão atmosférica ali na superfície, mais a massa específica do líquido vezes a gravidade, vezes a profundidade do ponto R, tá certo? E aí a única coisa que mudaria aqui seria a profundidade do ponto R nessa fórmula de baixo, que é o mesmo líquido, é a mesma aceleração da gravidade, o que muda é a altura. Ou então, se é uma questão, né, que eu não sei essa altura de R, eu posso dizer que a minha pressão do ponto R vai ser igual à pressão do ponto Q mais ρg delta H. Ou seja, eu posso utilizar a pressão de um outro ponto conhecido, certo? E calcular a pressão hidrostática apenas da coluna de água que existe entre esse ponto conhecido e o ponto que eu quero determinar. Essas duas formas a gente pode aplicar a fórmula. Tá legal? Então vamos para um exemplo para ficar mais claro. Determine a pressão hidrostática. Então a gente já sabe que a gente quer saber aqui o valor da pressão hidrostática no fundo de um reservatório de água aberto em sua superfície. Olha só, galera, fiquem muito atentos a esse tipo de menção no enunciado. Quando ele fala que ele é aberto na superfície, quer dizer que tem ar ali dentro. Se tem ar, eu vou ter pressão atmosférica, tá certo? Se ele for um sistema fechado, aí eu já não tenho pressão atmosférica, eu vou ter apenas a pressão hidrostática. Tá? Então, se ele é aberto na superfície, pressão atmosférica, que possui 4 metros de profundidade, certo? E ele dá aqui pra gente, ó, a massa específica da água, o valor da aceleração da gravidade e a pressão atmosférica, certo? Bom, então vamos resolver. Eu quero saber a pressão hidrostática no fundo do recipiente. Então, a minha pressão no fundo do recipiente vai ser igual a quem? Ele é um sistema aberto. Então, eu vou ter aqui, ó, pressão atmosférica, vai estar presente, mais o quê? Massa específica vezes a gravidade vezes a diferença de altura. Tá certo? Bom, então nesse caso, né, ele já fala que a minha pressão atmosférica é de 10 elevado à quinta, ou seja, 100 mil pascal. A massa específica da água vale 1000 kg por metro cúbico. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E a profundidade, né? A profundidade nada mais é do que a diferença de altura, tá certo? Ou seja, a altura do fundo, a distância entre o fundo do recipiente até a superfície onde tem contato com o ar, que vale 4 metros. Então, fazendo essa conta, ó, 4 vezes 10, 40. 40 vezes 1000, 40 mil. Então, vai dar, ó, a pressão no fundo vai dar 14 mil pascal, certo? Ou, se eu quiser colocar em notação científica, 1,4 vezes 10 a 5 pascal, tá? Fiquem atentos a isso, porque vão ter questões que vão colocar esses valores em notação científica. Então, ou a gente converte, né, para o número cheio, com aquele número cheio de zeros, ou a gente aprende a fazer as contas em notação científica. Bom, o segundo princípio dessa parte de hidrostática, que é muito importante para a gente, é o princípio de Pascal, tá? O que Pascal descobriu? Ele descobriu que o aumento de pressão exercida em um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos do líquido, bem como as paredes do recipiente em que ele está contido.
tá certo? Então o que acontece? Ó? Vamos olhar aqui para a nossa figurinha. Eu tenho aqui do lado esquerdo uma força F1 e do lado direito uma força F2, tá certo? Então a força F1 ela está empurrando essa coluna de água para baixo. E aí quando ela empurra a coluna de água para baixo, ó, ela vai estar deslocando, ó, todo o líquido até essa outra superfície. Esse líquido todo aí ele vai se deslocar e vai empurrar a superfície 2 para cima, por isso que F2 está para cima, tá certo? E aí o que acontece? Eu vou ter que a relação entre a força e a superfície, tá? Do lado esquerdo vai ser igual a relação entre a força e a superfície do lado direito. Então eu vou ter que a força 1, tá, sobre a área 1 tem que ser igual a força 2 sobre a área 2. Tá? Esse princípio que a gente está aplicando nessa figura, tá, a gente conhece como prensa hidráulica. Tá? Aí vocês vão ver em questões, ou ele fala sobre o princípio de Pascal, ou ele fala, ó, considere a prensa hidráulica abaixo, e aí vai ver uma figura mais ou menos com esse desenho. Tá certo? Então vamos aplicar o nosso conhecimento para ajudar a fixar. Tá? Então olha só, no exemplo ele fala o seguinte, uma prensa hidráulica, tá vendo que ele já chama aqui ó, a aplicação do princípio de Pascal de prensa hidráulica. É composta por 2 cilindros de áreas A1 e A2. Então eu já sei a área da superfície onde eu vou aplicar a força. É A1 e A2. Ele fala o seguinte, um objeto de 1000 kg foi colocado sobre a maior área. Determine a força mínima, então olha só, esse cara aqui é quem a gente quer achar. Força mínima necessária que deve ser aplicada sobre a menor área para que o objeto seja levantado. E aí ele dá uma informação muito importante, que ele fala que a área A2 é o quíntuplo da área A1. E manda adotar a gravidade sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então pessoal, aqui a gente tem um exercício que ele não dá o valor das áreas. Ele só chama de A1 e A2. E aí é aquele momento que a gente arranca os cabelos e fala, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso se eu não tenho um número aqui das áreas para poder resolver, tá certo? Só que aí a gente se lembra que a fórmula da prensa hidráulica, né, é uma equação onde eu tenho uma fração de cada lado. Então, justamente para eu ter uma fração de cada lado, se eu não souber o valor exato da superfície, mas eu souber a relação entre essas superfícies, eu consigo resolver, que é o que ele diz aqui, quando ele fala que a área 2 é o quíntuplo da área 1. Então, vamos aplicar a fórmula. Então, eu sei que ó, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Quem é minha força 1 e quem é minha força 2? Isso daí, quem determina é a gente, tá certo? Eu só tenho que respeitar o seguinte, se a força 1 for a força maior, tá certo? Ela vai ter que ser exercida sobre a maior área. Enquanto se F2, né? Perdão. Se a força 1 é a força, né, do objeto de 1000 kg, ele vai ter que ser sobre a maior área. Enquanto que F2, que é a força mínima, vai ter que ser sobre a área menor. Tá? Eu posso inverter isso que não vai ter problema nenhum. Mas eu tenho sempre que manter a relação força-área. Porque se eu botar a força com a área errada, aí babou a questão. Tá certo? Então olha só, vamos considerar F1 a força mínima necessária para suspender o objeto de 1000 kg. Então a força mínima eu não sei quanto vale, eu vou chamar de F, porque é justamente quem eu quero determinar. Bom, então eu tenho que relacionar corretamente as forças mínima com a área equivalente a ela e a força maior com a área equivalente a ela. Bom, então se eu estou dizendo que a força mínima necessária deve ser aplicada à menor área, certo? Então eu vou ter que essa força mínima eu não sei quanto vale, eu vou chamar de F. A menor área, eu vou ter que analisar aqui, ó. Se eu digo que A2 é o quíntuplo de A1, né, quer dizer que a área 2 é 5 vezes maior do que a área 1. Então, se a minha área 1 é a área menor, é onde eu vou estar aplicando a força F. Então, eu coloco aqui, ó, A1 no denominador. Agora, a força 2 ela vai ser quem? Vai ser o peso do objeto. Então, ela vai ser igual a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade.
a massa do objeto é de 1000 quilos, enquanto que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? E a área que esse objeto está apoiado vai ser a área 2. Se eu sei que a área 2 é o quíntuplo da área 1, certo? Eu vou substituir aqui na fórmula, ao invés de eu escrever A2, eu vou escrever o quê? 5A1. Como eu tenho uma igualdade de frações, eu posso simplesmente cortar os A1s, certo? E isso vai ficar como? F, né? Cortei o A1, vai ficar só o F, igual a 1000 vezes 10 dá 10.000, certo? Dividido por 5, porque eu cortei o A1, mas o 5 permanece ali. Beleza? Então, 10.000 divididos por 5 dá 2.000 newtons. Então, a minha força final deve ser de 2.000 newtons. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. A gente vai ficando por aqui e desejo a todos vocês bons estudos.